Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o ano com a matéria aí, né? Na nossa segunda série do ensino médio. Nós vamos ver ao longo desse bimestre os conceitos principais sobre física térmica. Conceito sobre física térmica, a gente começa falando sobre o calor, né? Ontem, na aula do CMSP, vocês devem ter assistido lá e verificado qual vai ser toda a matéria que vai ser discutida ao longo do bimestre, né? Então foi um negócio muito assim, aplicado, falado, mas não se entrou em detalhe nenhum pedaço, certo? Então eu não vou ficar fazendo a mesma exposição, a gente vai começar a discutir já logo de cara cada um desses assuntos, para a gente poder ter o melhor possível de aprendizado, tá? Primeira coisa, física térmica, né? O que está falando de física térmica? Física térmica são todos os fenômenos que estão associados a calor. Mas o que é o calor? Então o que é o calor? Vamos ver. Você estudou lá no ano passado comigo tipos de energia. Energia cinética e energia potencial, que as duas somadas dá energia mecânica, né? E a energia mecânica fazia o quê? O que é a energia mecânica? A energia que está armazenada num corpo de alguma forma, ou relacionada a um corpo de alguma forma, que pode ser transformada em trabalho, né? Então o que é o trabalho? O trabalho é provocar um deslocamento em algum outro corpo. Bom, tudo isso está associado à ideia na nossa cabeça de força, né? Forças newtonianas. Mas não precisamos aí levar para essa questão de força, tá? A gente pode pensar diretamente assim. Existe energia, e energia é algo que pode ser transformada. A energia mecânica consiste em uma energia potencial. O que é energia potencial? É que ela está armazenada em algum corpo que pode fazer com que aquilo de repente entre em movimento. E quando ele entra em movimento, essa energia armazenada é transformada em energia de movimento, ou seja, energia cinética, ok? Então legal, então a gente falou isso bastante no final do ano passado. Então a energia cinética, tá? É a energia que o corpo tem em movimento. Quando se estudava calor, né, se misturava lá no tempo antigo a ideia de calor, temperatura, né? O tempo está quente, o corpo está quente. O que é esse calor, né? Então os filósofos da época acreditavam que o calor era um fluido de um corpo, né, que, por exemplo, se você acende uma vela, ao redor da vela o ar vai ficando mais quente. A fogueira vai fazendo o ar ficar mais quente. Então a ideia de fluido era perfeitamente aceitável pela grande maioria dos filósofos da época. E isso foi até os anos 1800 e pouquinho. Mas lá atrás, o Galileu dizia que não era bem isso aí, não tinha a ver com fluido. O Galileu defendia a ideia de que o calor aparece quando os corpos estão em movimento. Quando existe um tipo de atrito entre corpos. E se tiver atrito, se tiver movimento, aí aparece calor. A ideia do Galileu também não era por tudo absurda. Mas as duas ideias seguiram aí em frente, tá? A ideia do fluxo era uma coisa mais pé no chão, o pessoal acreditava muito mais nessa ideia do que ela ser devida a movimento, tá? Então veja, o final da conversa é que o calor, ele é uma energia, é uma forma da energia, tá? Então vamos fazer um exemplo logo de cara para a gente entender o que eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, você olha no termômetro lá e está dizendo, hoje está 25 graus. Bom, mas por que está 25 graus? Quem que está 25 graus? Celsius, né? Que é a nossa temperatura, a gente mede em Celsius, a nossa escala é Celsius. Aí você pega o termômetro, está 25 graus, vai lá e coloca em cima da mesa da sua casa. Não muda nada. Aí coloca em cima do sofá. Não muda nada. Se você não colocar ele exposto à luz do sol, ele não muda nada. Até qualquer objeto que você coloque ele, desde que não seja no fogão, na vela, né, na lâmpada, né? Então ele vai permanecer naqueles 25 graus. Significa o quê?
que todos os objetos ali ao seu redor estão todos eles na mesma temperatura, que não é calor, na mesma temperatura. Beleza. Aí se você ficar segurando ele, o que acontece? Colocar a mão lá no metalzinho, o que acontece? Você começa a aumentar a temperatura do termômetro. E ele vai chegar até quanto? Até 36, 36,5, que é a temperatura do seu corpo. Então, pera lá. Se aumentou a temperatura do termômetro, porque está em contato com o seu corpo, que é mais quente do que o meio ambiente, significa que você passou calor para o termômetro. Deu para entender? Então, qual a grande diferença, né? O calor está sendo aquilo que um corpo está transmitindo para outro. Então é uma energia que está transitando de um corpo para outro. O termômetro não vai fazer, o termômetro a 25 graus, marcando 25 graus Celsius, não vai mostrar para você, vai esquentar seu corpo. Não, porque ele está a 25 graus. Se o seu corpo está a 36, é você que estará mandando a maior quantidade de calor para o termômetro. Porque ele está em 25 e você está em 36. Mas o fato de vocês dois estarem em contato não significa que só você manda para ele. Ele também manda para você, só que ele só manda 25. E você manda 36. Quem que ganha? Você. Ah, então pera lá, Klein. O corpo que está a 25 também está mandando calor? Sim, ele está mandando calor. Se você pegar um pedaço de gelo, tirou o gelo da geladeira, pegou um copo d'água e falou, vou refrescar essa água. A água está aí a, sei lá, 20 graus Celsius. Aí você pegou o gelinho lá, que está a menos 4. Aí você jogou dentro da água, certo? O gelo vai derreter. Por que ele vai derreter? Porque ele está emitindo calor para a água, mas na temperatura dele, que é menos 4. E a água está mandando calor para o gelo a temperatura de 20 graus. E tem muito mais água do que gelo. Então o que acontece? O gelo vai perder essa briga. Então você vai dizer, o calor fluiu da água para o gelo. Entendeu? Então o que é o calor? É uma energia que está transitando de um corpo mais quente para um corpo menos quente. Não vai falar um corpo mais frio, tá? Frio esquece, não existe. É mais quente e menos quente, tá ok? Então o corpo mais quente passa calor para o corpo menos quente. Bom, então, por que raios o termômetro estava marcando 25 graus quando você deixou lá fora da sua casa? Porque quem é que está esquentando ele? Se todas as coisas estão com a mesma temperatura, quem está esquentando essas coisas? Quem está fazendo esse papel de estar transmitindo calor para as coisas é aquele material que está em contato com tudo, que é o ar. Então é o ar que está esquentando todo mundo e fazendo com que todo mundo fique nos 25 graus Celsius. Ah, legal. Mas por que? Quem está esquentando o ar? Ele sempre teve essa temperatura? Não. Tem dias que a temperatura está mais baixa. 16, 12, sei lá. Tem dias que está muito mais quente, né? Logo vai estar 30 graus. Então, em alguns momentos a temperatura vai estar variando. Por quê? Porque o ar está em contato com tudo e nesse contato ele transfere o calor dele para o objeto. Se o objeto estiver mais quente que ele, o objeto é que transfere maior quantidade de calor para ele. Então ele fica mais quente. E aí ele vai levar esse calor para outros objetos. Ok? Quem é que está esquentando esse ar? Ah, professor, é o Sol. Não é diretamente o Sol. O ar ele é aquecido do chão para cima. Então por quê? Porque os raios solares atravessam o ar e muito pouco fica retido no ar, na atmosfera. Muito pouco. Mas o raio solar encontra o solo, né, o chão, da mesma forma que encontra o oceano. Quando ele encontra o chão, ele é absorvido pelo chão. Então, o calor, ou seja, a energia irradiada pelo sol que chega até o solo, vai ser absorvida pelo solo. Ah, então é só calor? Não. Todo tipo de radiação está vindo do sol. Pode ser calor, pode ser luz visível, pode ser ultravioleta, né? Tá chegando na superfície, a superfície de algum jeito está absorvendo isso aí. Só que ao absorver essa quantidade de radiação, você lembra que todas as substâncias são feitas de moléculas. Todas as moléculas são compostas por
átomos. Todos os átomos têm uma eletrosfera. Chegamos onde a gente queria. A eletrosfera. O que é isso? É a região no átomo onde se encontram os elétrons. E esses elétrons se encontram de que jeito? Em movimento. Esse movimento dos elétrons, quando essa radiação é absorvida pela molécula, o fato de se falar absorver significa que essa radiação se transformou em energia nos elétrons. Então os elétrons começam a se agitar. Os elétrons se agitando, as moléculas, os átomos começam a ficar um pouquinho maiores, as ligações entre os átomos vão ficando um pouco mais frouxas, eles vão se afastando, a molécula aumenta, enfim, tudo começa a vibrar por conta dessa radiação. Então essa vibração toda, a gente vai ter uma média, né? Por exemplo, uma parte está vibrando mais do que a outra, até que as duas começam a vibrar na mesma frequência. E quando está tudo vibrando na mesma frequência, a gente vai ter uma média dessas vibrações. E a gente chama essa média de vibrações de temperatura. Ok? Então, quanto maior for essa agitação térmica lá dentro do material, essa agitação por conta das radiações, né, a agitação das moléculas por conta dessa radiação absorvida, maior vai ser a temperatura do corpo. E a gente fala, então existe uma energia que ficou dentro do corpo? Ficou. Essa energia é chamada de energia interna. Ok? Então os elétrons começam a chacoalhar, e daí? Bom, daí que ele chacoalha e volta para a posição que ele estava anteriormente. Quando ele volta, ele emite radiação. Então todo objeto em movimento, né, da natureza, que tem uma certa temperatura, ele está irradiando também. Irradiando o quê? Calor. Esse calor é uma banda do infravermelho, né? Então, o infravermelho é a radiação da qual contém o calor. Então todo infravermelho é calor? Não. O infravermelho é usado, por exemplo, para aparelhos tecnológicos, mas não se verifica que ele vai aumentar a temperatura significativamente para se dizer, olha, isso aqui é calor, né? Então tá. A gente... Então tem o infravermelho. Então o infravermelho, a gente fala, o calor está lá dentro do infravermelho, então é isso que o Sol está mandando para nós, e o Sol está mandando ultravioleta, mandando luz, e tudo isso são radiações eletromagnéticas, e quando elas entram e absorvem o corpo começa a aumentar seu estado de vibração e começa a irradiar parte disso na frequência do infravermelho, que é então o calor irradiado pelo corpo. Portanto, calor, ele é radiação na forma infravermelho, tá? Radiação infravermelha, ou você pode pensar que ele é a energia que está transitando de um corpo para outro. Então, quando eu falei do gelo, você botou gelo a menos 4 graus, para nós ele está frio, né? Ou seja, para nós ele não tem muito calor, mas para a água também não tem, mas ele está irradiando, porque ele tem uma temperatura. Então, se ele tem uma temperatura, ele tem uma quantidade de calor que está sendo irradiado, mas muito pouquinho. Por que muito pouquinho? Porque a temperatura, ou seja, o estado médio de agitação lá é baixo. Então ele irradia pouco infravermelho, pouco calor. Porém, a água emite um pouco mais que ele, né? Tanto mais não, né? Está 20, então está 24 graus de diferença daquele gelo. Então ela está irradiando um pouco mais de calor, mas tem muito mais água, então são muito mais moléculas irradiando a 20 graus Celsius, e portanto ela vai fazer com que o gelinho vá absorvendo radiação. E daí? E daí que a água baixa a sua temperatura, e o gelo aumenta a sua até virar água. Ok? Então essa é a dinâmica. O Sol, ele manda radiação para nós, radiação de todo tipo. O chão absorve essa radiação e transforma isso em calor, ou seja, energia irradiante, né, no infravermelho. Esse infravermelho é absorvido pelos gases, pelo ar, e esse ar então entra em movimento, aumenta a sua energia cinética, e aí começa a espalhar-se por todo o meio, né, porque o ar ocupa todo o meio,
e aí por colisão, por contato, ele vai transferindo esse calor para os objetos. Espero que eu tenha explicado essa dinâmica legalzinha para vocês, que todo mundo tenha entendido. Então o que é o calor? O calor é isso, tá bom? Na nossa próxima aula, eu já vou falar da forma de mensurar temperatura. Aí eu vou falar um pouco sobre termômetro. Eu gosto de estar falando a coisa e estar tentando contextualizar a minha fala, tá? A propagação do calor, os tipos de propagação, a gente vai estudar mais para frente, ok? Senão esse vídeo vai ficar extenso demais, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal aqui do Professor Klein, faça favor de fazer essa inscrição, tá? Se inscreve no canal para que você possa, de alguma forma, estar mais preparado para ao longo do ano, porque lá todos os vídeos que eu gravei sobre as matérias, está tudo lá. Então para estudar é muito mais fácil você já saber qual que é o caminho que você tem a tomar, tá? Mas vou continuar colocando aqui pelo Classroom as aulas para vocês, tá bom? Ok? Até a próxima aula, gente.